Se você está vendo essa live gravada, nessa conversa eu falo sobre as mandalas, como são feitas e os benefícios que trazem para as nossas saúdes mental, emocional e física. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar de tudo que eu tenho para te contar. Olá, seja muito bem-vinda! Você é mulher, tem mais de 50 anos e se sente sem energia, sem disposição física e quer melhorar sua saúde emocional e física? Então fica aqui comigo que a conversa de hoje é para você. Ao contrário de muitas lives que vejo, eu opto por não enrolar muito para começar, esperando a galera chegar, porque eu gosto quando respeitam o meu tempo, então eu vou respeitar o seu também. Se você se dispôs a estar aqui comigo neste horário, é porque quer receber conteúdo, não é verdade? Então, vamos a ele. Mas antes, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a Rossana Bentivolio e ajudo mulheres acima de 50 anos a terem mais energia, saúde emocional e física através de terapias integrativas em até 90 dias. Você já se inscreveu no canal? Já curtiu essa live? Aproveita que você está aqui, curte, se inscreve e ativa o sininho para você receber notificações de novos conteúdos. Combinado? Bom, hoje nós vamos conversar sobre as mandalas, aqueles desenhos circulares, lindos, coloridos. E você já deve estar vendo um aqui atrás de mim, né? Isso aqui atrás de mim, cor de rosa, é uma mandala. Você sabia que por detrás, né, dessas formas e cores há muito estudo e que elas são poderosas para nos harmonizar? Isso mesmo. Eu vou te contar como elas são criadas e suas funções. Então, para começar esse bate-papo, eu vou te mostrar algumas mandalas que eu mesma desenhei. São desenhos simples de uma mera aprendiz, mas que tem todo um estudo por trás dos seus traços e das suas cores. Então, a primeira que eu quero te mostrar é essa. Como eu disse, bem simplesinha, tá? Depois eu vou dar mais alguns detalhes. É só para quem ainda não conhece mandalas, talvez não tenha visto, saber do que é que eu estou falando. Eu estou falando de desenhos circulares, bonitos e coloridos. Tá bom? Então, tem mais uma aqui. Isso aqui são os meus exercícios diários aqui de mandalas. Não tem nada muito sofisticado. Bom, você deve ter percebido, na verdade, que todas elas são feitas no formato circular. E isso não é por acaso, porque mandala em sânscrito, que é uma língua antiga, significa círculo ou centro. Então, toda mandala é feita dentro de um círculo. Mesmo que no desenho apareçam outras formas geométricas, como o triângulo ou o quadrado, né? Sei lá, tantas outras formas que existem, elas devem estar contidas dentro do círculo. E é importante ressaltar que as mandalas são uma prática, por assim dizer, dentro da arte-terapia, que é uma área profissional que utiliza recursos artísticos com finalidade terapêutica. Existem outras expressões artísticas exploradas pelos arte-terapeutas, como a escrita criativa, a dramatização, a contação de histórias, colagem, pintura, movimento e dança, desenhos e outras, tá? Inclusive, a arte-terapia, assim como outras terapias integrativas, sobre as quais eu tenho falado essa semana, é reconhecida pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, e foi implementada pelo Ministério da Saúde, através do SUS, na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Isso mesmo. Então, veja que não estamos falando de simples desenhos decorativos. Há uma função terapêutica na produção das mandalas. Há registros de desenhos circulares feitos pelos povos primitivos dentro de cavernas, não com essa riqueza de detalhes que eu mostrei, mas foi o início desse processo. Acredita-se que eles se inspiravam no Sol e na Lua e imitavam as suas formas. Se observarmos bem, nas catedrais medievais existem muitos vitrais com desenhos mandálicos, tá? Se você pegar livros ou procurar pela internet, ou se você já viajou aí pelo mundo, pode ter visto muitas catedrais com aqueles vitrais coloridos em formas de mandalas redondas, tá?
Mas as mandalas surgiram bem antes do cristianismo. E no Oriente, elas são feitas há milhares de anos. O psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Jung, fundador da psicologia analítica, ele ficou intrigado com os desenhos circulares, porque ele percebeu na sua experiência pessoal que ao fazer essas formas, esses desenhos, ele conseguia reorganizar a sua mente, as suas ideias, encontrar o seu centro. Ele observou também, num episódio que ele estava aborrecido com uma pessoa, que o seu desenho circular que ele fazia diariamente ficou interrompido. Ele, sem querer ali fazer um desenho dele, ele fez aquele círculo de forma interrompida, como se houvesse uma ruptura naquele círculo, o que ele interpretou como uma ruptura na relação com aquela pessoa, ou uma ruptura nos sentimentos, na admiração que ele tinha com aquela pessoa. Tá? E a partir disso, ele ficou muito mais atento e foi fazendo um paralelo dos seus desenhos com o seu estado de humor. Quando ele estava feliz, quando ele estava triste, quando ele estava irritado, como que esses desenhos surgiam. Isso é bem interessante, tá? Em viagens pelo Oriente, ele viu que nos templos, praticamente todos os templos que ele visitou, havia mandalas. E que os monges sentavam-se à frente delas para meditar, para entoar seus mantras. Foi então que ele descobriu que tratavam-se de mandalas, que até então ele nem sabia que tinha esse nome, e aí ele entendeu que elas ajudam o ser humano a encontrar o seu centro, tá? Isso aí só confirmou aquilo que ele já estava percebendo dos próprios desenhos. E a partir daí, ele dedicou estudos sobre essas formas e incorporou a produção de mandalas no tratamento terapêutico dos seus pacientes. Um fato curioso é que tivemos aqui no Brasil uma grande médica psiquiatra, a alagoana Nise da Silveira. Ela revolucionou a psiquiatria na época, criando uma oficina de arte e terapia dentro de um manicômio no Rio de Janeiro. Isso ocorreu na década de 40, época em que os doentes mentais eram tratados de forma muito violenta e invasiva, com eletrochoques, lobotomia e outras práticas que nem é bom lembrar. Mas ela era um ser humano de luz e fez de tudo para devolver a dignidade àqueles pacientes. Inclusive, ela nem os chamava de pacientes, ela chamava eles de clientes. Interessante, né? O interessante também é que ela implantou o ateliê no manicômio e ofereceu diversos materiais, como argila, tintas, telas, aquarelas, papel, lápis de cor, enfim, tudo que podia ser utilizado na produção artística pelos internos. E eles eram livres para escolher os materiais e criar. Ela não interferia na escolha deles, nem os incentivava a fazer esse ou aquele tipo de trabalho. Fazia parte do processo terapêutico deles ficarem livres para se expressarem artisticamente. Desculpa, deixa eu tomar um golinho d'água. E aí, o que aconteceu? Ela implementou esse ateliê, eles foram criando, começando a fazer, de uma forma bem rudimentar. Eram pessoas que até então eram tratadas de uma forma muito desumana, não tinha interação nenhuma com outras pessoas, então eles eram assim bem arredios. Mas ela foi deixando eles livres, deixando eles trabalharem, pintarem, desenharem, enfim, fazer o que eles quisessem ali, artisticamente. E aí, o que ela observou? Que com o passar do tempo, e depois deles já estarem fazendo algumas produções, seja com giz de cera, com lápis de cor, com argila, o que fosse, começaram a surgir desenhos circulares nas obras deles. E ela, que era uma estudiosa e interessada na mente humana, ela começou a se corresponder com o Dr. Carl Jung, o psiquiatra suíço, e enviou para ele fotos e relatórios das criações artísticas dos internos do manicômio. Foi muito, assim,
Eu acho isso o máximo, saber que nós tivemos aqui uma brasileira, uma médica, que teve um contato com Carl Jung e que conseguiu trocar, né, experiências com ele. E foi aí que ele identificou o desenho de mandalas em muitas das criações artísticas, né? E explicou para ela que isso indicava a reordenação da atividade psíquica daquelas pessoas. Olha só, quando eles passaram a desenhar mandalas, eles estavam começando a reordenar a atividade psíquica deles. Eles estavam encontrando o seu centro, o seu núcleo. Eu acho isso lindo. Bom, desde 1952, existe no local onde foi o manicômio o Museu de Imagens do Inconsciente, tá? O manicômio foi desativado, graças a Deus, e ali estão expostas as obras produzidas pelos clientes da doutora Nise da Silveira. Se você quiser saber mais sobre essa história incrível, eu recomendo que você assista o filme Nise, O Coração da Loucura. Ele foi estrelado pela querida Glória Pires e é muito tocante. Vale a pena ver, tá bom? Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto. A primeira coisa, então, que você precisa saber sobre mandalas é que elas existem há milhares de anos, são desenhos circulares e que, quando desenhadas espontaneamente, são a expressão do nosso inconsciente, tá? E agora eu quero te contar da minha experiência com as mandalas, porque eu sempre gosto de contar um caos, né? E exemplificar com alguma coisa real. Eu achava os desenhos bonitos e eu os via em locais esotéricos, em clínicas de terapeutas holísticos, tal, porque geralmente é esse público que acaba usando e que tem mais, né, conhecimento sobre as mandalas. Mas eu não sabia nada a respeito delas e nem sabia que carregavam tanto significado. Para mim, eram só decorativas, tá? Em 2012, eu iniciei um processo profundo de autoconhecimento e de descoberta do meu propósito de vida. Quem me acompanha há mais tempo já teve a oportunidade de me ouvir falando dessa fase, que foi um divisor de águas na minha vida. Na época, eu conheci uma escola esotérica aqui em Ribeirão Preto, na cidade onde eu moro, no interior de São Paulo, e lá eles ensinam o desenho e a pintura de mandalas. Então, eu comecei o curso e foi um processo muito intenso, de grande catarse. A catarse, para quem não sabe o que significa, é um processo de libertação, de purificação, de limpeza, enfim, há vários sinônimos. É um momento em que a gente põe para fora todo o lixo interno e se esvazia, tá? E esse meu processo se deu também através do desenho e da pintura de mandalas. Eu digo também porque eu iniciei muitas coisas, né? Terapias, análise, mas a produção de mandalas foi muito intensa. O interessante é que eu aprendi a desenhar as mandalas, né? Fiz lá o curso, aprendi, né, o básico e tal. E dali para frente, eu passava dias e noites produzindo intensamente. Eu chegava a ficar com as mãos e os braços doloridos de tanto pintar, porque eu usava lápis de cor e acabava cansando, né? Fazendo movimentos repetitivos, né? Essas aqui, por exemplo, são pintadas com lápis de cor. Então, quando a gente quer pintar mais forte, tem que colocar mais energia na mão, né? Mas aquilo foi mágico na minha vida, porque foi um processo em que eu joguei para fora muita coisa que eu tinha guardada através do desenho da pintura, tá? E nessa fase eu conheci uma ex-aluna dessa escola que tinha se tornado mandala terapeuta, a Marina Elisa, uma querida. Ela fez vários outros cursos sobre a psique humana e sobre o simbolismo das mandalas, inclusive no exterior. E através dos meus desenhos que ela viu, né, depois que eu mostrei para ela, ela fez uma verdadeira análise da minha infância, da minha relação familiar. E eu achei aquilo incrível, eu fiquei impressionada de ver como uma pessoa que não me conhecia, não sabia nada da minha vida, conseguia saber dos meus sentimentos e traumas mais profundos apenas analisando as mandalas que eu criei, as formas, né, que eu escolhi, as cores que eu usei, a intensidade que eu coloquei para pintar, enfim,
tudo numa mandala espontânea, numa mandala intuitiva, como a gente fala também, dá indícios, dá dicas do que se vai no nosso inconsciente, tá? Mas isso só é possível, como eu falei, quando a mandala é feita espontaneamente, sem qualquer intenção prévia, porque é assim que o nosso inconsciente se manifesta, livremente, tá? Existe um outro jeito de desenhar mandalas, que é fazendo um planejamento prévio do desenho, escolhendo as formas, as cores que vão ser usadas. Nesse caso, não é uma manifestação do inconsciente, mas sim algo racional, tá? Tem essa diferença. Essas aqui são mandalas racionais, que eu pensei como que eu ia fazê-las, tá bom? É diferente de você pintar ali livremente ou desenhar livremente uma mandala. Se você tiver dúvidas e quiser fazer comentários, vai escrevendo no chat, porque ao final, antes de encerrar a live, eu vou parar para dar uma lida antes e tentar responder, tá bom? Então, vamos resumir. Até aqui eu falei das mandalas espontâneas, que são frutos do nosso inconsciente, e agora eu vou te falar das mandalas racionais. E no que nós temos que pensar antes de criar uma mandala? Em basicamente 3 elementos: a base numérica, as formas geométricas e as cores que serão utilizadas. A base numérica nada mais é do que o número de vezes que nós dividimos o círculo para fazer o desenho, tá? Então, eu já vou te falar o que é isso mostrando aqui. Quando a gente faz uma mandala, a gente principia, né, inicia fazendo um círculo. E aí a gente divide esse círculo em partes iguais, como se fosse uma pizza. Essa daqui, por exemplo, eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Então, eu fiz um traço assim e depois eu fiz na diagonal. Tá? Com isso, eu dividi o meu círculo em 6 partes iguais. Olhando essa mandala, eu sei que ela está dividida em 6 porque eu tenho 6 pétalas, 6 semicírculos, 6 desenhinhos aqui. Enfim, a gente consegue identificar a base numérica pelo número que as formas se repetem, tá? Então, isso daqui é uma forma. Essa daqui, por exemplo, eu dividi ela em 12. Eu tenho 12 pontas aqui, tá vendo? Então, ela foi dividida em 12 vezes. Então, base numérica é isso, tá? E Pitágoras, conhecido como pai da matemática, nos deixou um grande conhecimento sobre a numerologia e o significado dos números. Ele dizia que cada número tem uma vibração. Por exemplo, o 1 é o início de tudo, o 2 é a parceria, o 3 é o equilíbrio entre forças opostas. O 2 é parceria e equilíbrio entre forças opostas. O 3 é a interação, a combinação do 1 e o 2. O 4 é a estabilidade, a segurança. O 5 é a liberdade, a aventura. O 6 é o número da família, da comunidade. O 7 está relacionado com a espiritualidade, com a expansão da consciência. O 8 é o número do poder e do sucesso e do dinheiro, consequentemente. E o 9 é o número da compaixão, do altruísmo. Como curiosidade, a numerologia pode ser usada também como uma excelente técnica para se conhecer melhor, a partir de cálculos que utilizam seu nome completo, data de nascimento, tá? É bem bacana. Eu ensino o básico para as minhas alunas e as incentivo a estudarem seus números pessoais como parte do seu processo de autoconhecimento. Bom, se esse assunto também interessa para você, comenta aqui no chat que eu trago uma live sobre isso, sobre numerologia, tá bom? Mas vamos voltar na ideia de que os números têm uma vibração própria e como isso influencia as mandalas. Quando escolhemos a base numérica para desenhar a mandala, nós estamos imprimindo nela a vibração daquele número. Então, se eu quero fazer uma mandala para harmonizar a família, a melhor vibração é o 6. Então, eu vou dividir a minha mandala, o meu círculo, em 6 partes iguais, tá bom?
Outro elemento importante são as formas geométricas que irão compor o desenho da mandala. E detalhe, as formas geométricas estão intimamente relacionadas ao significado dos números. Isso mesmo. Um triângulo, por exemplo, é composto de 3 linhas retas. Logo, ele traz a mesma vibração do número 3. Um quadrado, né? É feito com 4 linhas. Portanto, ele carrega a vibração do número 4. E o círculo, né? Porque a mandala é feita dentro de um círculo. O círculo é a expressão do todo, do infinito, da perfeição. Ele não tem começo, nem meio, nem fim. Então, veja como tudo está relacionado. Numerologia, formas geométricas. E o terceiro elemento que compõe uma mandala e talvez represente 50% do seu significado são as cores. Isso mesmo. A cromoterapia define e explica as propriedades das 7 cores do espectro solar, aquelas que compõem o arco-íris, que são o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o índigo e o violeta. E que também não é por coincidência que correspondem às cores dos nossos chakras. Aliás, esse assunto também é fascinante e será tema de outras lives, tá bom? Mas rapidamente eu vou te falar o significado das cores. O vermelho é a cor do sangue, da vida. Ele aumenta o vigor, revigora o físico e o sistema nervoso. O amarelo é a cor da inteligência, do estudo e da criatividade. Ele irradia otimismo e alegria e combate a depressão. O laranja, por ser a combinação do vermelho e do amarelo, traz uma vibração que atua nos planos material e mental. É uma cor restauradora e regeneradora. O azul, ele traz paz, harmonia, serenidade, sua vibração é equilibradora e calmante. O verde é a combinação do azul com o amarelo. Então, por um lado, atua sobre a mente, que é a propriedade do amarelo, e por outro, atua sobre o equilíbrio, que é a propriedade do azul. Então, o verde, ele é um relaxante natural. E não é à toa que é tão usado em hospitais, clínicas médicas, tá? O violeta é a cor da espiritualidade, do misticismo, da religiosidade. E é formada pelo vermelho e pelo azul. Essa cor tem o poder de limpar energeticamente as pessoas e os ambientes onde estiver. E também atua sobre quem está espiritualmente desequilibrado. E o índigo? O índigo é um tom mais escuro de azul, igual do jeans, né? É um tom escuro, fechado. Ele alivia as frustrações e inibições e age contra o medo do futuro ou do desconhecido e diminui a força das doenças mentais. Então, mais uma vez eu chamo sua atenção para como tudo está relacionado. Cores, formas e números. Tudo tem um simbolismo profundo e está carregado de muita energia que, se bem utilizada, nos favorece em todos os níveis. No físico, no mental, no emocional, energético e espiritual, tá? Baseada nesse princípio, eu desenvolvi o método que eu ensino às minhas alunas, porque, como eu sempre digo, somos seres integrais e precisamos nos cuidar em todos esses níveis, não apenas no físico. Se você ainda não assistiu às outras lives, eu recomendo fortemente que você as veja. Eu criei uma playlist aqui no canal do YouTube com temas muito interessantes que explicam exatamente isso que eu acabei de dizer, tá? Só um minutinho. Porque eu falo, né? Aí uma hora precisa parar. Bom, para concluir sobre as mandalas racionais, quando desenhamos e pintamos uma mandala, pensando na base numérica e na consequente vibração que aquele número emana, escolhendo as cores e suas propriedades e definindo as formas geométricas que vamos usar, nós estamos criando um verdadeiro gerador de energia, com as vibrações que quisermos. Tá? Então, por exemplo, podemos criar uma mandala para trabalhar o nosso amor próprio e a autoestima, ou para nos harmonizar emocionalmente, ou ainda para atrair prosperidade financeira, para estimular o nosso mental e assim por diante. Isso não é fascinante? Bom, eu sou suspeita porque eu amo mandalas, né? Na live sobre os cristais,
eu falei que nós somos muito adaptáveis à frequência vibratória do que estiver por perto, sejam pessoas, cristais, ervas, mandalas, inclusive. Por isso, nós devemos nos cercar só de coisas positivas, para que os nossos corpos se equilibrem. E as mandalas, desenhadas com uma finalidade específica, podem ser verdadeiras aliadas nesse sentido, tá bom? Bom, depois de tudo isso que eu te falei sobre as mandalas, o que eu posso acrescentar é que mandala é tudo, menos um simples objeto de decoração. É claro que elas são, né, que elas são lindas, são decorativas, mas são muito mais do que isso, porque elas têm muitos outros elementos aí que geram energia, tá? Quando você começar a desenhar mandalas, deixar sua criatividade aflorar, dar vazão às suas inquietações mais profundas através de cores e formas, você vai entender a mágica, te garanto, viu? Essa prática tem o poder de nos aliviar, né? A prática do desenho, da pintura de mandalas, e também de reorganizar a nossa mente. Nós ficamos mais criativas para encontrar soluções para os problemas do dia a dia. E é impressionante como ficamos mais intuitivas também. Parece que nossa consciência se expande. Parece não, eu tenho certeza de que isso acontece. Afinal, como eu falei, a experiência com as mandalas foi marcante na minha vida. E eu tenho, assim, muito claro isso. Eu queria contar um pouquinho, né, o exemplo da Marina Elisa, que é aquela amiga que eu fiz, né, mandala terapeuta, e ela conheceu esse universo das mandalas de uma forma bem interessante. Ela sofreu um AVC e ela demorou muito tempo para ser socorrida. E ela teria todas as possibilidades de ficar no estado vegetativo ou até mesmo de falecer. No entanto, ela teve uma recuperação surpreendente que a fez repensar sua vida toda. E nisso, ela abandonou a carreira de professora da Universidade Federal do Espírito Santo e passou a se dedicar exclusivamente ao autoconhecimento e ao estudo das mandalas. Hoje ela é professora nessa arte incrível e se dedica a ajudar outras pessoas que buscam alívio de suas questões internas através das mandalas. Eu conheci também uma senhora de um pouco mais de 60 anos que era costureira e também sofreu AVC. E isso a deixou muito deprimida, pois ela ficou com algumas limitações físicas, né? E não podia mais trabalhar. E ela encontrou no desenho das mandalas a sua cura. Ela ficou assim emocionalmente, mentalmente muito mais estável, muito mais feliz. Foi extremamente terapêutico para ela, tá? E quando eu falo sobre as mandalas, a primeira coisa que eu ouço é: eu não tenho dom, eu não sei nem desenhar casinha ou um patinho na lagoa. Eu aposto até que você já pensou nisso enquanto eu estava me ouvindo aqui, né? Confessa. Mas é o que todo mundo me fala, né? Quando eu incentivo a desenhar e a pintar mandalas, a primeira coisa que meus clientes, meus alunas falam é isso: eu não tenho dom para pintar. Eu também não tinha, né? Eu também achava que não tinha, tá? E o que eu posso dizer por experiência própria é que não precisa de nenhum dom especial. Todo mundo, independente de idade, de classe social, de raça, de credo, ideologia, enfim, qualquer ser humano, como dizem por aí, de engatinhando a caducando, pode pegar um papel, alguns lápis de cor e desenhar mandalas, tá? Se você não sabe fazer um círculo perfeito, você vai na sua cozinha, pega a tampa de uma panela, um prato, um pires e use-os para desenhar. Panela e pratos você tem em casa, não tem? Então pronto, não tem desculpas. Lápis de cor custa baratinho. Eu comprei uma caixa outro dia e paguei menos de R$10. Você não precisa comprar a caixa mais sofisticada da Faber-Castell ou de qualquer outra marca. Pode ser um lápis de segunda linha, como eles chamam, tá? E se você não tiver régua para fazer os traços retinhos, olhe em volta de você que eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa para substituir. Pode ser a caixa do sabão em pó, pode ser o seu celular, a lixa de unha. A lixa de unha é ótima, ela é fininha, você põe ali e faz os traços com a sua, né, usando sua lixa, tá? Eu adoro aquela frase: quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa, tá? Apenas comece, desenha o círculo no papel, ache o centro dele e a partir dali comece a criar, tá bom?
Lembre que você não estará desenhando para participar de um concurso ou para colocar numa moldura. Você nem precisa mostrar para ninguém se não quiser, tá bom? Pensa que você está fazendo isso para se equilibrar emocional, mental e fisicamente, tá? Uma coisa que eu vejo por aí e não recomendo para quem está começando é querer fazer grandes produções usando técnicas como pontilhismo. Né? Existe uma técnica chamada pontilhismo, eu vejo muita propaganda na internet, talvez porque eu pesquise muito sobre mandalas, eu acabo recebendo, né? As mandalas são lindas, é tudo feito com pontinhos, assim, existe um jogo, né, de pontas arredondadas, maiores e menores, e você vai fazendo os desenhos, tá? Mas eu não recomendo alguém que ainda não faz mandalas começar por isso, tá? Eu acho que tem que fazer o arroz e feijão primeiro, que é desenhar no papel, que é desenhar livremente, que é deixar o seu inconsciente se aliviar um pouco ali na pintura, nos desenhos, tá? Para depois começar a subir o primeiro, segundo, terceiro degrau e fazer coisas mais elaboradas, tá? Lembrando, né, que toda grande caminhada começa pelo primeiro passo, né? E aí, o que eu recomendo é que você veja o desenho e a pintura de mandala como uma ferramenta de autocura, de equilíbrio, de harmonia, e não como um meio de aumentar a sua renda para vender quadros, tá? É claro que você pode mais para frente se tornar uma artista, fazer grandes produções. Tá? As mandalas podem, inclusive, ser o seu primeiro passo para revelar os seus dotes artísticos, né? Quem sabe? Aliás, aqueles clientes da doutora Anise da Silveira, que eram os internos no manicômio, eles estavam lá, né, vivendo uma vida terrível, com certeza nem achavam que tinham dote artísticos, e muitos deles, a partir do momento que começaram a fazer arte e terapia, se revelaram grandes artistas, grandes pintores, e teve não sei se um ou mais, que fez exposições e que teve alta médica, saiu do hospital, né, do manicômio, foi viver com a família, coisa que antes seria impensável, né, mas depois da arte-terapia ele teve alta médica, passou a viver com a família e passou a viver da sua produção artística. Ele vendia quadros, ele expunha, enfim, ele passou a ser um artista reconhecido, uma pessoa que estava lá, no manicômio, vivendo de uma forma subhumana, tá? Então, quem sabe, né? Você também tem os seus dotes, os seus dons, e aquilo que eu falei, mesmo que você não queira nem mostrar para ninguém, não faz mal. Use isso como uma ferramenta de equilíbrio, tá? Começa fazendo, né, os seus desenhos com o propósito de se equilibrar, de ter mais saúde emocional e física, tá certo? Eu vou dar uma pausinha agora, vou ver se vocês deixaram algum comentário, alguma pergunta. Estão me dizendo que não. Minha equipe aqui, minha assessoria, está me dizendo que vocês estão muito boazinhas, sem maiores perguntas. Bom, então eu agradeço muito sua companhia, te desejo uma boa noite. E se você curte esses assuntos, fique ligada comigo. Já marca na sua agenda que amanhã, sexta-feira, dia 27, também às 21 horas, nós temos mais um encontro, tá? E eu vou trazer para você muitas dicas para melhorar a energia da sua casa, com técnicas de limpeza energética, usando cristais, ervas, alguns conceitos do Feng Shui. Enfim, essa live será imperdível e eu preparei com muito carinho para você, tá bom? Não se esqueça de me seguir na sua rede social preferida e convida aquela amiga que também gosta desses assuntos para também participar das lives, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo encontro.